Lei número 6.880 dispõe sobre o Estatuto dos Militares. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: Estatuto dos Militares, Título 1, Generalidades, Capítulo 1, Disposições Preliminares, Artigo 1º. O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Artigo 2º. As Forças Armadas essenciais à execução da política de segurança nacional são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, e destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. Artigo 3º. Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria e são denominados militares. Parágrafo 1º. Os militares encontram-se em uma das seguintes situações: alínea A. Na ativa. Inciso 1. Os de carreira. Inciso 2. Os incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviço militar inicial, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar, ou durante as prorrogações daqueles prazos. Inciso 3º. Os componentes da reserva das Forças Armadas, quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados. Inciso 4º. Os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva. E, inciso 5, em tempos de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas. A linha B, na inatividade. Inciso 1º. Os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização. Inciso 2º. Os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração da União. Inciso 3º. Os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados executado tarefa por tempo certo, segundo regulamentação, para cada Força Armada. Parágrafo 2º. Os militares de carreira são os da ativa, que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, tenham vitalicidade assegurada ou presumida. Artigo 4º. São consideradas reserva das Forças Armadas. Inciso 1. Individualmente, a linha A, os militares da reserva remunerada e, a linha B, os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para a ativa. Inciso 2º. No seu conjunto, a linha A, as polícias militares e, a linha B, os corpos de bombeiros militares. Parágrafo 1º. A Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade, efeitos de mobilização e de emprego, reserva das Forças Armadas. Parágrafo 2º. O pessoal componente da Marinha Mercante, da Aviação Civil e das empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional, bem como os demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização para ativa, só serão considerados militares quando convocados ou mobilizados para o serviço das Forças Armadas. Artigo 5º. A carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade militar. Parágrafo 1º. A carreira militar é privativa do pessoal da ativa, inicia-se com o ingresso nas Forças Armadas e obedece às diversas sequências de graus hierárquicos. Parágrafo 2º. São privativas de brasileiro nato as carreiras de oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Artigo 6º. São equivalentes as expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade ou em atividade militar, conferidas
aos militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade militar ou considerada de natureza militar, nas organizações militares das Forças Armadas, bem como na Presidência da República, na Vice-Presidência da República, no Ministério da Defesa e nos demais órgãos quando previstos em lei ou quando incorporados às Forças Armadas. Artigo 7º. A condição jurídica dos militares é definida pelos dispositivos da Constituição, que lhes sejam aplicáveis, por esse Estatuto, e pela legislação que lhe outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. Artigo 8º. O disposto nesse Estatuto aplica-se no que couber, inciso 1, aos militares da reserva remunerada e reformados, inciso 2, aos alunos de órgão de formação da reserva, inciso 3, aos membros do magistério militar, inciso 4, aos capelães militares. Artigo 9. Os oficiais generais nomeados ministros do Superior Tribunal Militar, os membros do magistério militar e os capelães militares são regidos por legislação específica. Capítulo 2 do ingresso nas Forças Armadas. Artigo 10. O ingresso nas Forças Armadas é facultado mediante incorporação, matrícula ou nomeação a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1º. Quando houver conveniência para o serviço de qualquer das Forças Armadas, o brasileiro possuidor de reconhecida competência técnico-profissional ou de notória cultura científica poderá, mediante sua quiescência e proposta do ministro da força interessada, ser incluído nos quadros ou corpos da reserva e convocado para serviço na ativa em caráter transitório. Parágrafo 2º. A inclusão, nos termos do parágrafo anterior, será feita em grau hierárquico compatível com sua idade, atividades civis e responsabilidades que lhe serão atribuídas nas condições reguladas pelo Poder Executivo. Artigo 11. Para a matrícula nos estabelecimentos de ensino militar destinados à formação de oficiais da ativa e da reserva e de graduados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça ou não tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Parágrafo único. O disposto neste artigo e no anterior aplica-se também aos candidatos ao ingresso nos corpos ou quadros de oficiais, em que é exigido o diploma de estabelecimento de ensino superior, reconhecido pelo governo federal. Artigo 12. A convocação em tempo de paz é regulada pela legislação que trata do serviço militar. Parágrafo 1º. Em tempo de paz, e independentemente de convocação, os integrantes da reserva poderão ser designados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior será regulamentado pelo Poder Executivo. Artigo 13. A mobilização é regulada em legislação específica. Parágrafo único. A incorporação às Forças Armadas de deputados federais e senadores, embora militares e ainda em tempo de guerra, dependerá da licença da Câmara respectiva. Capítulo 3. Da hierarquia militar e da disciplina. Artigo 14. A hierarquia e disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com grau hierárquico. Parágrafo 1º. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações dentro de um mesmo posto ou graduação. Se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Parágrafo 2º. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Parágrafo 3º. A disciplina e o respeito à hierarquia
devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Artigo 15. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Artigo 16. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica das Forças Armadas, bem como correspondência entre postos e as graduações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são fixados nos parágrafos seguintes e no quadro em anexo. Parágrafo 1º. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Presidente da República ou do Ministro da Força Singular e confirmado em carta patente. Parágrafo 2º. Os postos de almirante, marechal e marechal do ar somente serão providos em tempo de guerra. Parágrafo 3º. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente. Parágrafo 4º. Os guardas-marinha, os aspirantes a oficial e os alunos dos órgãos específicos da formação de militares são denominados praças especiais. Parágrafo 5º. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos corpos, quadros, armas, serviços, especialidades e subespecialidades são fixados separadamente para cada caso, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Parágrafo 6º. Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cujos graus hierárquicos tenham denominação comum, acrescentarão aos mesmos, quando julgado necessário, a indicação do respectivo quadro, arma ou serviço, e, se ainda necessário, a força armada a que pertencerem, conforme os regulamentos ou normas em vigor. Parágrafo 7º. Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação. Artigo 17. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico ou correspondente é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei. Parágrafo 1º. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou incorporação, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, havendo empate, a antiguidade será estabelecida. Alínea A. Entre militares do mesmo corpo, quadro, arma ou serviço, pela posição na respectiva escala numérica ou registros existentes em cada força. Alínea B. Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou graduação anterior, se ainda assim subsistir a igualdade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data de praça e a data de nascimento para definir a procedência, e neste último caso, o de mais idade será considerado o mais antigo. A linha C. Na existência de mais de uma data de praça, inclusive de outra força singular, prevalece a antiguidade do militar, que tiver maior tempo de efetivo serviço na praça anterior ou nas praças anteriores. A linha D. Entre os alunos de um mesmo órgão de formação de militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nas letras A, B e C. Parágrafo 3º. Em igualdade do posto ou de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inativa. Parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou de graduação, a precedência entre os militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada ou não que estejam convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Artigo 18. Em legislação especial regular-se-á: inciso 1. A precedência entre militares e civis em missões diplomáticas ou em comissão no país ou no estrangeiro e, inciso 2. A precedência nas solenidades oficiais. Artigo 19. A precedência entre as praças especiais e os demais praças é assim regulada. Inciso 1.
Os guardas-marinha e os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças. Inciso 2. Os aspirantes alunos da Escola Naval e os cadetes alunos da Academia Militar das Agulhas Negras e da Academia da Força Aérea, bem como os alunos da Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, são hierarquicamente superiores aos suboficiais e aos subtenentes. Inciso 3. Os alunos da Escola Preparatória de Cadetes e do Colégio Naval têm precedência sobre os terceiros sargentos, aos quais são equiparados. Inciso 4. Os alunos dos órgãos de formação de oficiais da reserva, quando fardados, têm precedência sobre os cabos, aos quais são equiparados. Inciso 5. Os cabos têm precedência sobre os alunos das escolas ou dos centros de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada, no caso de militares, a antiguidade relativa. Capítulo 4 do cargo e função militares. Artigo 20. Cargo militar é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo. Parágrafo 1º. O cargo militar a que se refere este artigo é o que se encontra especificado nos quadros de efetivo ou tabelas de lotação das Forças Armadas, ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. Parágrafo 2º. As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específicas. Artigo 21. Os cargos militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação atingidos para o seu desempenho. Parágrafo único. O provimento de cargo militar far-se-á por ato de nomeação ou de determinação expressa da autoridade competente. Artigo 22. O cargo militar é considerado vago a partir de sua criação e até um militar nele tome posse, ou desde o momento em que o militar é exonerado ou que tenha recebido determinação expressa da autoridade competente, ou deixe e até que outro militar nele tome posse, de acordo com as normas de provimento previstas no parágrafo único do artigo anterior. Parágrafo único. Consideram-se também vagos os cargos militares cujos ocupantes tenham: a linha A, falecido; a linha B, sido considerados extraviados; a linha C, sido feitos prisioneiros; e a linha D, sido considerados desertores. Artigo 23. Função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar. Artigo 24. Dentro de uma mesma organização militar, a sequência de substituições para assumir cargo ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são as estabelecidas na legislação ou regulamentação específicas, respeitadas a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou o exercício da função. Artigo 25. O militar ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino, de acordo com o parágrafo único do artigo 21, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em dispositivo legal. Artigo 26. As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas como posições tituladas em quadro de efetivo, quadro de organização, tabela de lotação ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar ou de natureza militar. Parágrafo único. Aplica-se no que couber a encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar ou de natureza militar o disposto nesse capítulo para cargo militar. Título 2. Das obrigações e dos deveres militares. Capítulo 1. Das obrigações militares. Seção 1. Do valor militar. Artigo 27. São manifestações essenciais do valor militar. Inciso 1. O patriotismo, traduzido pela vontade inabolável de cumprir o dever militar e pelo solene juramento de fidelidade à pátria, até com o sacrifício da própria vida.
Inciso 2. O civismo e o culto das tradições históricas. Inciso 3. A fé na missão elevada das Forças Armadas. Inciso 4. O espírito de corpo, orgulho do militar, pela organização onde serve. Inciso 5. O amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida. E, inciso 6. O aprimoramento técnico profissional. Seção 2 da Ética Militar. Artigo 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes das Forças Armadas conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos de ética militar. Inciso 1. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal. Inciso 2. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Inciso 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Inciso 5. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Inciso 6. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico, e também pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Inciso 7. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Inciso 8. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Inciso 9. Ser discreto em suas atividades, maneiras e em sua linguagem escrita e falada. Inciso 10. Abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer natureza. Inciso 11. Acatar as autoridades civis. Inciso 12. Cumprir seus deveres de cidadão. Inciso 13. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. Inciso 14. Observar as normas de boa educação. Inciso 15. Garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. Inciso 16. Conduzir-se mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar. Inciso 17. Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Inciso 18. Abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas. A linha A, em atividades político-partidárias. A linha B, em atividades comerciais. A linha C, em atividades industriais. A linha D, para discutir ou provocar situações pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica e devidamente autorizado. E a linha E, no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. Inciso 19. Zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos da ética militar. Artigo 29. Ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista, em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Parágrafo 1º. Os integrantes da reserva, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações militares e nas repartições públicas civis, de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Os militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinjam o disposto no presente artigo. Parágrafo 3º. No intuito de desenvolver a prática profissional, é permitido aos oficiais titulares dos quadros dos serviços de saúde e de veterinária o exercício de atividades técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço
e não infrinja o disposto neste artigo. Artigo 30. Os ministros das forças singulares poderão determinar aos militares da ativa da respectiva força que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e a natureza dos seus bens, sempre que houver razões para que recomendem tal medida. Capítulo 2 dos deveres militares. Seção 1. Conceituação. Artigo 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à pátria e ao serviço, e compreendem essencialmente: inciso 1. A dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas, mesmo com o sacrifício da própria vida. Inciso 2. Culto aos símbolos nacionais. Inciso 3. A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias. Inciso 4. A disciplina e o respeito à hierarquia. Inciso 5. O rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens. E, inciso 6. Obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Seção 2 do Compromisso Militar. Artigo 32. Todo cidadão, após ingressar em uma força armada, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, na qual afirmará sua aceitação, consciente das obrigações e dos deveres militares, e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Artigo 33. O compromisso do incorporado, do matriculado e do nomeado, a que se refere o artigo anterior, terá caráter solene e será sempre prestado sob a forma de juramento à bandeira, na presença de tropa ou guarnição, formada conforme as dizeres estabelecidos nos regulamentos específicos das Forças Armadas, e tão logo o militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante das Forças Armadas. Parágrafo 1º. O compromisso de guarda-marinha ou aspirante a oficial é prestado nos estabelecimentos de formação, obedecendo o cerimonial ao fixado nos respectivos regulamentos. Parágrafo 2º. O compromisso como oficial, quando houver, será regulado em cada força armada. Seção 3. Do comando e da subordinação. Artigo 34. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o militar se define e se caracteriza como chefe. Parágrafo único. Aplica-se à direção e à chefia da organização militar no que couber o estabelecido para comando. Artigo 35. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada das Forças Armadas. Artigo 36. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção. Artigo 37. Os graduados auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e no emprego de meios, quer na instrução e na administração. Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os suboficiais, os subtenentes e os sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-se-lhe assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas, e a manutenção da coesão e do moral nas mesmas praças em todas as circunstâncias. Artigo 38. Os cabos, taifeiros mores, soldados de primeira classe,
taifeiros de primeira classe, marinheiros, soldados, soldados de segunda classe, taifeiros de segunda classe são essencialmente elementos de execução. Artigo 39. Os marinheiros recrutas, recrutas, soldados de segunda classe constituem os elementos incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviço militar inicial. Artigo 40. Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições nos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Parágrafo único. Às praças especiais também se assegura a prestação do serviço militar inicial. Artigo 41. Cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Capítulo 3. Da violação das obrigações e dos deveres militares. Seção 1. Conceituação. Artigo 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específicas. Parágrafo 1º. A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Parágrafo 2º. No concurso do crime militar e de contravenção ou transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. Artigo 42. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta da exação no cumprimento dos mesmos acarreta para o militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica. Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do militar com o cargo ou pela incapacidade para o militar das funções militares a ele inerentes. Artigo 44. O militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções militares a ele inerentes, será afastado do cargo. Parágrafo 1º. São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou o impedimento do exercício da função. Alínea A. O Presidente da República. Alínea B. Os titulares das respectivas pastas militares e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. E, alínea C. Os comandantes, os chefes e os diretores da conformidade da legislação ou regulamentação específica de cada Força Armada. Parágrafo 2º. O militar afastado do cargo nas condições mencionadas neste artigo ficará privado do exercício de qualquer função militar, até a solução do processo ou das providências legais cabíveis. Artigo 45. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político. Seção 2 dos crimes militares. Artigo 46. O Código Penal Militar relaciona e classifica os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra e dispõe sobre a aplicação aos militares das penas correspondentes aos crimes por eles cometidos. Seção 3. Das contravenções ou transgressões disciplinares. Artigo 47. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares, estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento militar e a interposição de recursos contra as penas disciplinares. Parágrafo 1º. As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias. Parágrafo 2º. À praça especial aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Seção 4. Dos conselhos de justificação e de disciplina. Artigo 48.
O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa será, na forma da legislação específica, submetido a conselho de justificação. Parágrafo 1º. O oficial, ao ser submetido a conselho de justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções a critério do respectivo ministro, conforme estabelecido em legislação específica. Parágrafo 2º. Compete ao Superior Tribunal Militar em tempo de paz ou ao Tribunal Especial em tempo de guerra julgar em instância única os processos oriundos dos conselhos de justificação nos casos previstos em lei específica. Parágrafo 3º. A conselho de justificação poderá também ser submetido o oficial da reserva, remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Artigo 49. O guarda-marinha, o aspirante a oficial e as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como militares da ativa, serão submetidos a conselho de disciplina e afastados das atividades que estiverem exercendo, na forma de regulamentação específica. Parágrafo 1º. O Conselho de Disciplina obedecerá às normas comuns às três Forças Armadas. Parágrafo 2º. Compete aos ministros das Forças Singulares julgar, em última instância, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina, convocados no âmbito das respectivas Forças Armadas. Parágrafo 3º. O Conselho de Disciplina poderá também ser submetido à praça na reserva remunerada ou reformada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Título 3 dos Direitos e das Prerrogativas dos Militares. Título 1 dos Direitos, Seção 1, Enumeração. Artigo 50. São direitos dos militares, inciso 1, a garantia da patente em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes quando oficial nos termos da Constituição. Inciso 2. Provento calculado com base no soldo integral do posto ou graduação que possuía quando da transferência para a inatividade remunerada, se contar com mais de 30 anos de serviço. Inciso 3. O provento calculado com base no soldo integral do posto ou graduação, quando não contando 30 anos de serviço, for transferido para a reserva remunerada ex officio, por ter atingido a idade limite de permanência em atividade no posto ou na graduação, ou ter sido abrangido pela cota compulsória. E, inciso 4, nas condições ou limitações impostas na legislação e regulamentação especificadas. A linha A. A estabilidade quando praça com 10 ou mais anos de tempo de efetivo serviço. A linha B. O uso das designações hierárquicas. A linha C. A ocupação de cargo correspondente ao posto ou graduação. A linha D. A percepção da remuneração. A linha E. A assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos, odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários. A linha F. O funeral para si e seus dependentes, constituindo-se no conjunto de medidas tomadas pelo Estado, quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento condigno. A linha G. A alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos militares em atividade. A linha H. O fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes, roupa branca, roupa de cama, fornecido ao militar na ativa, de graduação inferior a terceiro sargento, e em casos especiais a outros militares. A linha I. A moradia para o militar em atividade, compreendendo 1. Alojamento e organização militar, quando aquartelado ou embarcado, e 2. Habitação para si e seus dependentes em imóvel, sob a responsabilidade da União, de acordo com a disponibilidade existente. A linha L. A constituição de pensão militar. M. A promoção.
A linha N, a transferência a pedido para reserva remunerada. A linha O, as férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças. A linha P, a demissão e o licenciamento voluntários. A linha Q, o porte de arma quando oficial em serviço ativo ou em inatividade, salvo caso de inatividade por alienação mental, ou condenação por crimes contra a segurança do Estado, ou por atividades que desaconselhem aquele porte. A linha R, o porte de arma pelas praças com restrições impostas pela respectiva Força Armada. A linha S, outros direitos previstos em leis específicas. Parágrafo 2º. São considerados dependentes do militar, inciso 1, a esposa, inciso 2, o filho menor de 21 anos, ou inválido ou interdito. Inciso 3, a filha solteira, desde que não recebam remuneração. Inciso 4, o filho estudante, menor de 24 anos, desde que não receba remuneração. Inciso 5, a mãe viúva, desde que não receba remuneração. Inciso 6, o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas condições dos itens 2, 3 e 4. Inciso 7, a viúva do militar, enquanto permanecer neste estado, e os demais dependentes mencionados nos itens 2, 3, 4, 5 e 6 deste parágrafo, desde que vivam sob responsabilidade da viúva. Inciso 8. A ex-esposa com direito à pensão alimentícia, estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio. Parágrafo 3º. São ainda considerados dependentes do militar, desde que vivam sob sua dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados na organização militar competente. A linha A. A filha, a enteada e a tutelada nas condições de viúvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração. A linha B. A mãe solteira, a madrastra viúva, a sogra viúva ou solteira, bem como separadas judicialmente ou divorciadas, desde que em qualquer dessas situações não recebam remuneração. A linha C. Os avós e os pais, quando inválidos ou interditos, e respectivos cônjuges, estes desde que não recebam remuneração. A linha D. O pai maior de 60 anos e seu respectivo cônjuge, desde que ambos não recebam remuneração. A linha E. O irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores ou inválidos ou interditos, sem outro arrimo. A linha F. A irmã, a cunhada, a sobrinha, solteiras viúvas separadas judicialmente ou divorciadas, desde que não recebam remuneração. A linha G. O neto, órfão, menor, inválido ou interdito. A linha H. A pessoa que viva no mínimo 5 anos sob sua exclusiva dependência econômica comprovada mediante justificação judicial. A linha I. A companheira, desde que viva em sua companhia há mais de 5 anos, comprovada por decisão judicial. A linha J. O menor, que seja sob sua guarda, sustento e responsabilidade mediante autorização judicial. Parágrafo 4º. Para efeito do disposto no parágrafo 2º e 3º deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseja ao dependente do militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial. Artigo 51. O militar que se julgar prejudicado ou ofendido ou qualquer ato administrativo ou disciplinar de superior hierárquico poderá recorrer ao ou interpor pedido de reconsideração, queixa ou representação, segundo regulamentação específica de cada Força Armada. Parágrafo 1º. O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá, a linha A, em 15 dias corridos, a contar do recebimento da comunicação oficial, quanto ao ato que decorra de inclusão em cota compulsória ou de composição de quadro de acesso. Linha B, 120 dias nos demais casos. Parágrafo 2º. O pedido de reconsideração, a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente. Parágrafo 3º. O militar
só poderá recorrer ao Judiciário após esgotados todos os recursos administrativos e deverá participar esta iniciativa antecipadamente à autoridade a qual estiver subordinado. Artigo 52. Os militares são alistáveis como eleitores desde que oficiais, guardas marinhas, aspirante oficial, suboficiais ou subtenentes, sargentos ou alunos das escolas militares de nível superior para a formação de oficiais. Parágrafo único. Os militares alistáveis são elegíveis atendidas as seguintes condições. Alínea A. Se contar pelo menos 5 anos de serviço, será, ao se candidatar a cargo letivo, excluído do serviço ativo, mediante demissão ou licenciamento ex officio. Linha B. Se em atividade por 5 ou mais anos de serviço, será, ao se candidatar a cargo letivo, afastado temporariamente do serviço ativo e agregado, considerado em licença, para tratar de interesse particular. Se eleito, será, no ato da diplomação, transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus, em função do tempo de serviço. Seção 2 da remuneração. Artigo 53. A remuneração dos militares será estabelecida em legislação específica comum às Forças Armadas. Inciso 1. Na ativa. A linha A. Soldo. Gratificações de indenizações regulares. Inciso 2. Na inatividade. A linha A. Proventos constituídos de soldo, os cotas de soldo e gratificações incorporáveis. A linha B. Adicionais. Artigo 54. O soldo é irredutível e não está sujeito a penhora, sequestro ou arresto, exceto nos casos previstos em lei. Artigo 55. O valor do soldo é igual para o militar da ativa, da reserva remunerada ou reformado, de um mesmo grau hierárquico, ressalvado o disposto no item 2 do caput do artigo 50. Artigo 56. Por ocasião de sua passagem para inatividade, o militar terá direito a tantas cotas de soldo quantos forem os anos de serviço, computáveis para inatividade até ao máximo de 30 anos, ressalvado o disposto no item 3 do caput do artigo 50. Parágrafo único. Para efeito de contagem das cotas, a fração de tempo igual ou superior a 180 dias será considerada um ano. Artigo 57. Nos termos do parágrafo 9º do artigo 93 da Constituição, a proibição de acumular proventos de inatividade não se aplica aos militares da reserva remunerada e aos reformados, quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto ao de função de magistério ou de cargo em comissão, ou quanto ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados. Artigo 58. Os proventos de inatividade serão revistos sempre que, por motivo de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos militares em serviço ativo. Parágrafo único. Ressalvados os casos previstos em lei, os proventos da inatividade não poderão exceder a remuneração percebida pelo militar da ativa, no posto ou graduação correspondente aos dos seus proventos. Seção 3 da promoção. Artigo 59. O acesso à hierarquia militar, fundamentado principalmente no valor moral e profissional, é seletivo, gradual e sucessivo, e será feito mediante promoções de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de oficiais de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os militares. Parágrafo único. O planejamento da carreira dos oficiais e das praças é atribuição de cada um dos ministérios das forças singulares. Artigo 60. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade, merecimento ou escolha, ou ainda por bravura e post-mortem. Parágrafo 1º. Em casos extraordinários e independentemente de vagas, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição. Parágrafo 2º. A promoção de militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir
na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida, pelo critério em que ora é feita sua promoção. Artigo 61. A fim de manter a renovação, o equilíbrio e a regularidade de acesso nos diferentes corpos, quadros, armas ou serviços, haverá anual e obrigatoriamente um número fixado de vagas à promoção nas proporções abaixo indicadas. Inciso 1. Almirantes de esquadra, generais de exército e tenentes brigadeiros, 1/4 dos respectivos corpos ou quadros. Inciso 2. Vice-almirantes, generais de divisão, majores e brigadeiros, 1/4 dos respectivos corpos ou quadros. Inciso 3. Contra-almirantes, generais de brigada e brigadeiros, 1/4 dos respectivos corpos ou quadros. Inciso 4. Capitães de mar e guerra, coronéis, no mínimo 1/8 dos respectivos corpos, quadros, armas ou serviços. Inciso 5. Capitães de fragata e tenentes-coronéis, no mínimo 1/15 dos corpos, quadros, armas ou serviços. Inciso 6. Capitães de corveta e majores, no mínimo 1/20 dos respectivos corpos, quadros, armas ou serviços. Inciso 7. Oficiais dos 3 últimos postos dos quadros de que trata a linha B do inciso 1 do artigo 98, 1/4 para o último posto, no mínimo 1/10 para o penúltimo posto, no mínimo 1/15 para o antepenúltimo posto dos respectivos quadros, exceto quando o último e o penúltimo postos forem capitão-tenente e capitão, e primeiro-tenente, caso em que as proporções serão no mínimo 1/10 e 1/20, respectivamente. Parágrafo 1º. O número de vagas para promoção obrigatória em cada ano base para os postos relativos aos itens 4, 5, 6 e 7 deste artigo será fixado para cada força em decretos separados até o dia 15 de janeiro do ano seguinte. Parágrafo 2º. As frações que resultarem da aplicação das proporções estabelecidas neste artigo serão adicionadas cumulativamente aos cálculos correspondentes dos anos seguintes, até completar-se pelo menos um inteiro, que então será computado para a obtenção de uma vaga para a promoção obrigatória. Parágrafo 3º. As vagas serão consideradas abertas, alínea A, na data da assinatura do ato que promover, passar para inatividade, transferir de corpo ou quadro, demitir ou agregar o militar. Alínea B, na data fixada na Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas ou seus regulamentos, em casos nele indicados. E C, na data oficial do óbito militar. Artigo 62. Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para reserva remunerada ou reforma. Seção 4. Das férias e de outros afastamentos temporários do serviço. Artigo 63. Férias são afastamentos totais do serviço anual e obrigatoriamente concedidos aos militares para descanso a partir do último mês do ano a que se referem e durante todo o ano seguinte. Parágrafo 1º. O Poder Executivo fixará a duração das férias, inclusive para os militares servindo em localidades especiais. Parágrafo 2º. Compete aos ministros militares regulamentar a concessão de férias. Parágrafo 3º. A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, nem por punição anterior decorrente de contravenção ou transgressão disciplinar, ou pelo estado de guerra, ou para que sejam cumpridos atos em serviço, bem como não anula o direito àquela licença. Parágrafo 4º. Somente em caso de interesse da segurança nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço, de transferência para inatividade ou para cumprimento de punição decorrente de contravenção ou de transgressão disciplinar de natureza grave e, em caso de baixa a hospital, os militares terão interrompido ou deixarão de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se o fato em seus assentamentos. Artigo 64. Os militares têm direito ainda nos seguintes períodos de afastamento total do serviço, obedecidas as disposições legais regulamentares por motivo de: inciso 1. Núpcias, 8 dias.
Inciso 2, luto, 8 dias. Inciso 3, instalação, até 10 dias. E, inciso 4, trânsito, até 30 dias. Artigo 65. As férias e os afastamentos mencionados no artigo anterior são concedidos com a remuneração prevista na legislação específica e computados como tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais. Artigo 66. As férias, instalação e trânsito dos militares que se encontrem a serviço no estrangeiro devem ter regulamentação idêntica para as três Forças Armadas. Seção 5 das licenças. Artigo 67. Licença é autorização para afastamento total do serviço, em caráter temporário, concedida ao militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares. Parágrafo 1º. A licença pode ser: a linha B, para tratar de interesse particular; a linha C, para tratamento de saúde de pessoa da família e, a linha D, para tratamento de saúde própria; a linha E, para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo 2º. A remuneração do militar licenciado será regulada em legislação específica. Parágrafo 3º. A concessão da licença é regulada pelo comandante da força. Artigo 69. Licença para tratar de interesse particular é autorização para afastamento total do serviço, concedida ao militar com mais de 10 anos de efetivo serviço, que a requeira com aquela finalidade. Parágrafo único. A licença de que trata este artigo será sempre concedida com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço, exceto quanto a este último para fins de indicação para a cota compulsória. Artigo 69-A. Licença para acompanhar cônjuge ou companheiro é a autorização para afastamento total do serviço, concedida a militar com mais de 10 anos de efetivo serviço que a requeira para acompanhar cônjuge ou companheiro que, sendo servidor público da União ou militar das Forças Armadas, for, de ofício, exercer a atividade em órgão público federal situado em outro ponto do território nacional ou no exterior, diverso da localização da organização militar do requerente. Parágrafo 1º. A licença será concedida sempre com prejuízo da remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço, exceto quanto a este último para fins de indicação para a cota compulsória. Parágrafo 2º. O prazo limite para a licença será de 36 meses, podendo ser concedido de forma contínua ou fracionada. Parágrafo 3º. Para a concessão da licença para acompanhar companheiro, há necessidade de que seja reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, de acordo com legislação específica. Parágrafo 4º. Não será concedida a licença de que trata este artigo quando o militar acompanhante puder ser passado à disposição ou à situação de adido ou ser classificado lotado em organização militar das Forças Armadas, para o desempenho de funções compatíveis com seu nível hierárquico. Parágrafo 5º. A passagem à disposição ou à situação de adido ou à classificação lotação em organização militar de que trata o parágrafo 4º deste artigo será efetivada sem ônus para a União e sempre com a aquiescência das Forças Armadas envolvidas. Artigo 70. As licenças poderão ser interrompidas a pedido ou nas condições estabelecidas neste artigo. Parágrafo 1º. A interrupção da licença especial, da licença para tratar de interesse particular e da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro poderá ocorrer: a linha A, em caso de mobilização e estado de guerra; a linha B, em caso de decretação de estado de emergência ou de estado de sítio; a linha C, para cumprimento de sentença que importem restrição da liberdade individual; a linha D, para cumprimento de punição disciplinar conforme regulamentação de cada força.
A linha E, que em caso de denúncia ou de pronúncia em processo criminal ou indicação em inquérito militar, a juízo da autoridade que efetivou a denúncia, a pronúncia ou a indiciação. Parágrafo 2º. A interrupção da licença para tratar de interesse particular e da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro será definitiva quando o militar for reformado ou transferido de ofício para a reserva remunerada. Parágrafo 3º. A interrupção da licença para tratamento de saúde de pessoa da família para cumprimento de pena disciplinar que importa em restrição da liberdade individual será regulada em cada força. Seção 6 da Pensão Militar. Artigo 71. A pensão militar destina-se a amparar os beneficiários do militar falecido ou extraviado e será paga conforme o disposto em legislação específica. Parágrafo 1º. Para fins de aplicação da legislação específica, será considerado como posto ou graduação do militar o correspondente ao soldo sobre o qual foram calculadas as suas contribuições. Parágrafo 2º. Todos os militares são contribuintes obrigatórios da pensão militar, correspondente ao seu posto ou graduação, com as exceções previstas em legislação específica. Parágrafo 3º. Todo militar é obrigado a fazer sua declaração de beneficiários, que, salvo prova em contrário, prevalecerá para a habilitação dos mesmos à pensão militar. Artigo 72. A pensão militar defere-se nas prioridades e condições estabelecidas em legislação específica. Capítulo 2. Das prerrogativas. Seção 1. Constituição e enumeração. Artigo 73. As prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos. Parágrafo único. São prerrogativas dos militares. A linha A. Uso de títulos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares das Forças Armadas, correspondentes ao posto ou graduação, corpo, quadro, arma, serviço ou cargo. A linha B. Honras, tratamento e sinais de respeito que eles sejam assegurados em leis e regulamentos. A linha C. Cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da respectiva força cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou, na impossibilidade de cumprir essa disposição, em organização militar de outra força cujo comandante, chefe ou diretor tenha a necessária precedência. E, a linha D, julgamento em fórum especial nos crimes militares. Artigo 74. Somente em caso de flagrante delito, o militar poderá ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lo imediatamente à autoridade militar mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante. Parágrafo 1º. Cabe à autoridade militar competente a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que não cumprir ao disposto nesse artigo, ou a que maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer preso militar, ou não, lhe der o tratamento devido ao seu posto ou graduação. Parágrafo 2º. Se durante o processo e julgamento no fórum civil houver perigo de vida para qualquer preso militar, a autoridade militar competente, mediante requisição da autoridade judiciária, mandará guardar os pretórios ou tribunais por força federal. Artigo 75. Os militares da ativa, no exercício das funções militares, são dispensados do serviço na instituição do júri e do serviço na Justiça Eleitoral. Seção 2. Do uso dos uniformes. Artigo 76. Os uniformes das Forças Armadas, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos militares, que simbolizam a autoridade militar, com as prerrogativas que lhes são inerentes. Parágrafo único. Constitui crimes previstos na legislação específica o desrespeito aos uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares, bem como seu uso por quem a eles não tiver direito. Artigo 77.
O uso dos uniformes com seus distintivos, insígnias e emblemas, bem como os modelos, descrição, composição, peças, acessórias e outras disposições são os estabelecidos na regulamentação específica de cada Força Armada. Parágrafo 1º. É proibido ao militar o uso dos uniformes, a linha A, em manifestação de caráter político partidária, a linha B, em atividade não militar no estrangeiro, salvo quando expressamente determinado ou autorizado, e, a linha C, na inatividade, salvo para comparecer às solenidades militares, às cerimônias cívicas, comemorativas de datas nacionais ou a atos sociais solenes de caráter particular, desde que autorizado. Parágrafo 2º. O oficial na inatividade, quando no cargo de ministro de Estado da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, poderá usar os mesmos uniformes dos militares na ativa. Parágrafo 3º. Os militares na inatividade, cuja conduta possa ser considerada como ofensiva à dignidade da classe, poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes por decisão do ministro da respectiva força singular. Artigo 78. O militar fardado tem obrigações correspondentes ao uniforme que use e aos distintivos, emblemas ou às insígnias que ostente. Artigo 79. É vedado às forças auxiliares e a qualquer elemento civil ou organizações civis usar uniformes ou ostentar distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados nas Forças Armadas. Parágrafo único. São responsáveis pela infração das disposições deste artigo, além dos indivíduos que a tenham cometido, os comandantes das forças auxiliares, diretores ou chefes de repartições, organizações de qualquer natureza, firmas ou empregadores, empresas, institutos ou departamentos que tenham adotado ou consentido sejam usados uniformes ou ostentados distintivos, insígnias ou emblemas que possam ser confundidos com os adotados nas Forças Armadas. Título 4 das Disposições Diversas, Capítulo 1 das Situações Especiais, Seção 1 da Agregação. Artigo 80. A agregação é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica de seu corpo, quadro, arma ou serviço, nela permanecendo sem número. Artigo 81. O militar será agregado e considerado para todos os efeitos legais como um serviço ativo, quando, inciso 1, for nomeado para cargo militar ou considerado de natureza militar, estabelecido em lei ou decreto, no país ou no estrangeiro, não previsto nos quadros da organização ou tabelas de lotação da respectiva Força Armada, exceção feita aos membros das comissões de estudo ou de aquisição de material, aos observadores de guerra e aos estagiários para aperfeiçoamento de conhecimentos militares e organizações militares ou indústrias no estrangeiro. Inciso 2. For posto à disposição exclusiva do Ministério da Defesa ou de Força Armada diversa daquela a que pertença para ocupar cargo militar ou considerado de natureza militar. Inciso 3º. Aguardar transferência ex officio para a reserva, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivaram. Inciso 4. O órgão competente para formalizar o respectivo processo tiver conhecimento oficial do pedido de transferência do militar para a reserva e, inciso 5, houver ultrapassado 6 meses contínuos na situação de convocado para funcionar como ministro do Superior Tribunal Militar. Parágrafo 1º. A agregação de militar nos casos dos itens 1 e 2 é contada a partir da data da posse no novo cargo até o regresso à Força Armada a que pertence ou a transferência ex officio para a reserva. Parágrafo 2º. A agregação de militar, no caso do item 3, é contada a partir da data indicada no ato que tornar público o respectivo evento. Parágrafo 3º. A agregação de militar, no caso do item 4, é contada a partir da data indicada no ato que tornar pública a comunicação oficial, até a transferência para a reserva. Parágrafo 4º.
A agregação de militar, no caso do item 5, é contada a partir do primeiro dia após o respectivo prazo, enquanto durar o evento. Artigo 82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço ativo por motivo de: inciso 1. Ter sido julgado incapaz temporariamente após um ano contínuo de tratamento. Inciso 2. Haver ultrapassado um ano contínuo em licença para tratamento de saúde própria. Inciso 3. Haver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratar de interesse particular ou em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. Inciso 4. Haver ultrapassado 6 meses contínuos em licença para tratar de saúde de pessoa da família. Inciso 5. Ter sido julgado incapaz definitivamente enquanto tramita o processo de reforma. Inciso 6. Ter sido considerado oficialmente extraviado. Inciso 7. Ter se esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção, previsto no Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada. Inciso 8. Como desertor, ter se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado e reincluído a fim de se ver processar. Inciso 9. Se ver processar após ficar exclusivamente à disposição da Justiça Comum. Inciso 10. Ter sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses em sentença transitada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de sua suspensão condicional, ser concedida esta, ou até ser declarado indigno de pertencer às Forças Armadas ou com elas incompatível. Inciso 11. Ter sido condenado a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função prevista no Código Penal Militar. Inciso 12. Ter passado à disposição do Ministério Civil, de órgão do Governo Federal, de Governo Estadual, de Território ou Distrito Federal, para exercer função de natureza civil. Inciso 13. Ter sido nomeado por qualquer cargo público civil temporário não eletivo, inclusive da administração indireta. E inciso 14. Ter se candidatado a cargo eletivo desde que conte 5 ou mais anos de serviço. Parágrafo 1º. A agregação de militar nos casos dos itens 1, 2, 3 e 4 é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos enquanto durar o evento. Parágrafo 2º. A agregação de militar nos casos dos incisos 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 é contada a partir da data indicada no ato que tornar público o respectivo evento. Parágrafo 3º. A agregação de militar nos casos dos itens 12 e 13 é contada a partir da data de posse no novo cargo até o regresso à Força Armada a que pertence ou transferência ex officio para a reserva. Parágrafo 4º. A agregação de militar no caso do item 14 é contada a partir da data do registro como candidato até a sua diplomação ou seu regresso à Força Armada a que pertence se não houver sido eleito. Artigo 83. O militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros militares e autoridades civis, salvo quando o titular de cargo que lhe dê preferência funcional sobre outros militares mais graduados ou mais antigos. Artigo 84. O militar agregado ficará adido para efeito de alteração e remuneração à organização militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro sem número, no lugar que até então ocupava. Artigo 85. A agregação se faz por ato do Presidente da República ou da autoridade a qual tenha sido delegada a devida competência. Seção 2 da reversão. Artigo 86. Reversão é o ato pelo qual o militar agregado retorna ao respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, tão logo cesse o motivo que determinou
sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe competir na respectiva escala numérica, na primeira vaga que ocorrer, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 100. Parágrafo único. Em qualquer tempo poderá ser determinada a reversão do militar agregado, nos casos previstos nos itens 9, 12, 13 do artigo 82. Artigo 87. A reversão será efetuada mediante ato do Presidente da República ou da autoridade a qual tenha sido delegada a devida competência. Seção 3 do excedente. Artigo 88. Excedente é a situação transitória a que automaticamente passa o militar que, inciso 1, tendo cessado o motivo que determinou sua agregação, reverta ao respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, estando qualquer destes com seu efetivo completo. Inciso 2. Aguarda a colocação a que faz jus na escala hierárquica após haver sido transferido de corpo ou quadro, estando os mesmos com seu efetivo completo. Inciso 3. É promovido por bravura sem haver vaga. Inciso 4. É promovido indevidamente. Inciso 5. Sendo o mais moderno da respectiva escala hierárquica, ultrapasse o efetivo de seu corpo, quadro, arma ou serviço, em virtude da promoção de outro militar em ressarcimento de preterição. E, inciso 6, tendo cessado o motivo que determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retorne ao respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, estando qualquer destes com seu efetivo completo. Parágrafo 1º. O militar cuja situação é a de excedente, salvo o indevidamente promovido, ocupa a mesma posição relativa em antiguidade que lhe cabe na escala hierárquica e receberá o número que lhe competir em consequência da primeira vaga que se verificar, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 100. Parágrafo 2º. O militar cuja situação é de excedente é considerado para todos os efeitos como em efetivo serviço e concorre, respeitados os requisitos legais, em igualdade de condições e sem nenhuma restrição a qualquer cargo militar, bem como promoção à cota compulsória. Parágrafo 3º. O militar promovido por bravura, sem haver vaga, ocupará a primeira vaga aberta, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 100, deslocando o critério de promoção a ser seguido por vaga seguinte. Parágrafo 4º. O militar promovido indevidamente só contará antiguidade e receberá o número que lhe competir na escala hierárquica quando a vaga que deverá preencher corresponder ao critério pelo qual deveria ter sido promovido, desde que satisfaça aos requisitos para a promoção. Seção 4 do ausente e do desertor. Artigo 89. É considerado ausente o militar que, por mais de 24 horas consecutivas, inciso 1º, deixar de comparecer à sua organização militar sem comunicar qualquer motivo de impedimento e, inciso 2º, ausentar-se sem licença da organização militar onde serve ou local onde deve permanecer. Parágrafo único. Decorrido o prazo mencionado neste artigo, serão observadas as formalidades previstas em legislação específica. Artigo 90. O militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal militar. Seção 5. Do desaparecido e do extraviado. Artigo 91. É considerado desaparecido o militar na ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em campanha ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Parágrafo único. A situação de desaparecido só será considerada quando não houver indício de deserção. Artigo 92. O militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias, ser oficialmente considerado extraviado. Seção 6 do comissionado. Artigo 93. Após a declaração de estado de guerra, os militares em serviço ativo
poderão ser comissionados temporariamente em postos ou graduações superiores aos que efetivamente possuírem. Parágrafo único. O comissionamento de que trata este artigo será regulado em legislação específica. Capítulo 2 da exclusão do serviço ativo. Seção 1 da ocorrência. Artigo 94. A exclusão do serviço ativo das Forças Armadas e o consequente desligamento da organização a que estiver vinculado ao militar decorrem dos seguintes motivos. Inciso 1. Transferência para a reserva remunerada. Inciso 2. Reforma. Inciso 3. Demissão. Inciso 4. Perda de posto e patente. Inciso 5. Licenciamento. Inciso 6. Anulação de incorporação. Inciso 7. Desincorporação. Inciso 8. Abin da disciplina. Inciso 9. Deserção. Inciso 10. Falecimento. E inciso 11. Extravio. Parágrafo 1º. O militar excluído do serviço ativo e desligado da organização que estiver vinculado passará a integrar a reserva das Forças Armadas, exceto se incidir em qualquer dos itens 2, 4, 6, 8, 9, 10 e 11 deste artigo ou for licenciado ex officio a bem da disciplina. Parágrafo 2º. Os atos referentes às situações de que trata o presente artigo são da alçada do Presidente da República ou da autoridade competente para realizá-los, por delegação. Artigo 95. O militar na ativa enquadrado em um dos itens 1, 2, 5 e 7 do artigo anterior ou demissionário a pedido continuará no exercício de suas funções até ser desligado da organização militar em que serve. Parágrafo 1º. O desligamento do militar da organização em que serve deverá ser feito após a publicação em diário oficial, em boletim ou em ordem de serviço de sua organização militar do ato oficial correspondente, e não poderá exceder 45 dias da data da primeira publicação oficial. Parágrafo 2º. Ultrapassado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, o militar será considerado desligado da organização a que estiver vinculado, deixando de contar tempo de serviço para fins de transferência para inatividade. Seção 2 da transferência para reserva remunerada. Artigo 96. A passagem do militar à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada se efetua, inciso 1, a pedido, inciso 2, ex officio. Parágrafo único. A transferência do militar para a reserva remunerada pode ser suspensa na vigência do estado de guerra, estado de sítio, estado de emergência ou em caso de mobilização. Artigo 97. A transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida mediante requerimento ao militar, que contar no mínimo 30 anos de serviço. Parágrafo 1º. O oficial da ativa pode pleitear transferência para a reserva remunerada mediante inclusão voluntária na cota compulsória. Parágrafo 2º. No caso de um militar haver realizado qualquer curso ou estágio de duração superior a 6 meses por conta da União no estrangeiro, sem haver decorrido 3 anos de seu término, a transferência para a reserva só será concedida mediante indenização de todas as despesas correspondentes à realização do referido curso ou estágio, inclusive as diferenças de vencimento. O cálculo da indenização será efetuado pelos respectivos ministérios. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos oficiais que deixem de ser incluídos em lista de escolha, quando nela tenha entrado oficial mais moderno do seu respectivo corpo, quadro, arma ou serviço. Parágrafo 4º. Não será concedida transferência para a reserva remunerada a pedido ao militar que, alínea A, estiver respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição, alínea B, estiver cumprindo pena de qualquer natureza. Artigo 98. A transferência para a reserva remunerada ex officio verificar-se-á sempre que o militar incidir em um dos seguintes casos. Inciso 1. Atingir as seguintes idades limite. Alínea A. Na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, para oficiais do Corpo, quadros, armas, serviços, são incluídos na linha B. Postos.
Almirante de Esquadra, General do Exército e Tenente Brigadeiro, 66 anos. Vice-almirante, General de Divisão, Major Brigadeiro, 64 anos. Contra-almirante, General de Brigada e Brigadeiro, 62 anos. Capitão de Mar e Guerra e Coronel, 59 anos. Capitão de Fragata, Tenente Coronel, 56 anos. Capitão de Corveta e Major, 52 anos. Capitão Tenente ou Capitão e oficiais subalternos, 48 anos. Linha B. Na Marinha, para os oficiais do quadro de cirurgiões dentistas e do quadro de apoio à saúde, componentes do Corpo de Saúde da Marinha e do quadro técnico, do quadro auxiliar da Armada, do quadro auxiliar de fuzileiros navais, componentes do Corpo Auxiliar da Marinha, no Exército, para os oficiais do quadro complementar e oficiais do quadro auxiliar, oficiais do quadro oficiais médicos, do quadro oficiais farmacêuticos, do quadro oficiais dentistas, na Aeronáutica, para os oficiais do quadro de oficiais médicos, do quadro de oficiais farmacêuticos, do quadro de oficiais dentistas, do quadro de oficiais da Infantaria Aeronáutica, dos quadros de oficiais especialistas em aviões, em comunicações, em armamento, em topografia, em meteorologia, em controle de tráfego aéreo e em suprimento técnico e do quadro de oficiais especialistas da aeronáutica. Postos: Capitão de Mar e Guerra e Coronel, 62 anos. Capitão de Fragata e Tenente Coronel, 60 anos. Capitão de Corveta e Major, 58 anos. Capitão Tenente e Capitão, 56 anos. Primeiro Tenente, 56 anos. Segundo Tenente, 56 anos. A linha C, na Marinha, no Exército e Aeronáutica, para praças. Graduação: suboficial e subtenente, 54 anos. Primeiro sargento e taifeiro-mor, 52 anos. Segundo sargento e taifeiro de primeira classe, 50 anos. Graduação terceiro sargento, idades, 49 anos. Cabo e taifeiro de segunda classe, 48 anos. Marinheiro, soldado e soldado de primeira classe, 44 anos. Inciso segundo. Completar o oficial general, 4 anos, no último posto de hierarquia em tempo de paz, prevista para cada corpo ou quadro da respectiva força. Inciso terceiro. Completar os seguintes tempos de serviço como oficial general. A linha A. Nos corpos ou quadros que possuírem até o posto de almirante de esquadra, general de exército e tenente brigadeiro, 12 anos. A linha B. Nos corpos ou quadros que possuírem até posto de vice-almirante, general de divisão e major brigadeiro, 8 anos. A linha C. Nos corpos ou quadros que possuírem apenas o posto de contra-almirante, general de brigada e brigadeiro, 4 anos. Inciso 4. Ultrapassar o oficial 5 anos de permanência no último posto da hierarquia de paz de seu corpo, quadro, arma ou serviço. Para o capitão de mar e guerra, o coronel, esse prazo será acrescido de 4 anos, se ao completar os primeiros 5 anos no posto já possuir o curso exigido para a promoção ao primeiro posto de oficial general, ou nele estiver matriculado e vier a concluí-lo com aproveitamento. Inciso 5. For o oficial abrangido pela cota compulsória. Inciso 6. For a praça abrangida pela cota compulsória na forma regulada em decreto para cada força singular. Inciso 7. For o oficial considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo no momento em que vier a ser objeto de apreciação para ingresso em quadro de acesso ou lista de escolha. Inciso 8. Deixar o oficial general ou capitão de mar e guerra ou coronel de integrar a lista de escolha a ser apresentada ao presidente da República, pelo número de vezes fixado pela Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas, quando na referida lista de escolha tem entrada oficial mais moderno no seu quadro, corpo, quadro, arma ou serviço. Inciso 9. For o capitão de mar e guerra ou o coronel inabilitado para o acesso por estar definitivamente impedido de realizar curso exigido, ultrapassado 2 vezes consecutivas ou não, por oficial mais moderno do respectivo corpo, quadro, arma ou serviço, que tenha sido incluído em lista de escolha. Inciso 10. Na Marinha e na Aeronáutica, deixar o oficial do penúltimo posto do quadro, cujo último posto seja de oficial superior, de ingressar em quadro de acesso por merecimento, pelo número de vezes fixado pela Lei de Promoções de Oficiais da Ativa das Forças Armadas, quando nele tem entrada oficial mais moderno do respectivo quadro.
No inciso 11, ingressar o oficial no magistério militar, se assim o determinar a legislação específica. Inciso 12, ultrapassar 2 anos contínuos, ou não, em licença para tratar de interesse particular. Inciso 13, ultrapassar 2 anos contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Inciso 14, ultrapassar 2 anos de afastamento contínuos ou não agregado em virtude de ter passado a exercer cargo ou emprego público civil temporário, não eletivo, inclusive da administração indireta. Inciso 16, ser diplomado em cargo eletivo na forma da letra B do parágrafo único do artigo 52. Parágrafo 1º. A transferência para a reserva processar-se-á quando o militar for enquadrado em um dos itens deste artigo, salvo quanto ao item 5, caso em que será processado na primeira quinzena de março. Parágrafo 3º. A nomeação ou admissão do militar para os cargos ou empregos públicos de que trata o inciso 15 deste artigo somente poderá ser feita se: alínea A, oficial pelo Presidente da República ou mediante sua autorização, quando a nomeação ou admissão for de alçada de qualquer outra autoridade federal, estatal ou municipal. E alínea B, praça mediante autorização do respectivo ministro. Parágrafo 4º. Enquanto o militar permanecer no cargo ou emprego de que trata o item 15, alínea A, é-lhe assegurada a opção entre a remuneração do cargo ou emprego ou do posto ou da graduação. A linha B, somente poderá ser promovido por antiguidade e, a linha C, o tempo de serviço é contado apenas para aquela promoção e para a transferência para inatividade. Parágrafo 5. Entende-se como lista de escolha aquela como tal for definida na lei que dispõe sobre as promoções dos oficiais da ativa das Forças Armadas. Artigo 99. A cota compulsória a que se refere o item 5 do artigo anterior é destinada a assegurar a renovação, o equilíbrio, a regularidade de acesso e a adequação dos efetivos de cada força singular. Artigo 100. Para assegurar o número fixado de vagas à promoção na forma estabelecida no artigo 61, quando este número não tenha sido alcançado com as vagas ocorridas durante o ano, considerado o ano base, aplicar-se-á a cota compulsória a que se refere o artigo anterior. Parágrafo 1º. A cota compulsória é calculada deduzindo das vagas fixadas para o ano base para um determinado posto. A linha A. As vagas fixadas para o posto imediatamente superior no referido ano base e, a linha B, as vagas havidas durante o ano base e abertas a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro, inclusive. Parágrafo 2º. Não estarão enquadradas na linha B do parágrafo anterior as vagas que, a linha A, resultarem da fixação de cota compulsória para o ano anterior ao base e, a linha B, abertas durante o ano base, tiverem sido preenchidas por oficiais excedentes nos corpos, quadros, armas ou serviços, ou que a eles houverem revertido em virtude de terem cessado as causas que deram motivo à agregação, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º. As vagas decorrentes da aplicação direta da cota compulsória ou as resultantes das promoções efetivadas nos diversos postos em face daquela aplicação inicial não serão preenchidas por oficiais excedentes ou agregados, que reverterem em virtude de não haverem cessado as causas de agregação. Parágrafo 4º. As cotas compulsórias só serão aplicadas quando houver no posto imediatamente abaixo oficiais que satisfaçam as condições de acesso. Artigo 101. A indicação de oficiais para integrarem a cota compulsória obedecerá às seguintes prescrições. Inciso 1. Inicialmente serão apreciados os requerimentos apresentados pelos oficiais da ativa, que, contando mais de 20 anos de tempo de efetivo serviço, requerem sua inclusão na cota compulsória, dando-se atendimento por prioridade em cada posto aos mais idosos.
Inciso segundo, se o número de oficiais voluntários na forma do item 1 não atingir o total de vagas da cota fixada em cada posto, esse total será completado ex officio pelos oficiais que, alínea A, contarem no mínimo como tempo de efetivo de serviço 1. 30 anos, ser oficial general. 2. 28 anos, ser capitão de mar e guerra ou coronel. 3. 25 anos, ser capitão de fragata ou tenente-coronel. 4. 20 anos, de capitão de corveta ou major. A linha B. Possuir interstício para promoção, quando for o caso. A linha C. Estiverem compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade que definem a faixa dos que concorrem à constituição dos quadros de acesso por antiguidade, merecimento ou escolha. A linha D. Ainda que não concorrendo à constituição dos quadros de acesso por escolha, estiverem compreendidos nos limites quantitativos de antiguidade estabelecidos para a organização dos referidos quadros. A linha E. Satisfizerem as condições das letras A, B, C e D na seguinte ordem de prioridade. Primeira, não possuírem as condições regulamentares para a promoção, ressalvado incapacidade física de até 6 meses contínuos ou 12 meses descontínuos, dentre eles os de menor merecimento a ser apreciado pelo órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Em igualdade de merecimento, os de mais idade e, em caso de mesma idade, os mais modernos. Segunda, deixarem de integrar os quadros de acesso por merecimento ou lista de escolha, pelo maior número de vezes no posto, quando neles tem entrado oficial mais moderno, em igualdade de condições, os de menor merecimento a ser apreciado pelo órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em igualdade de merecimento, os de mais idade e, em caso de mesma idade, os mais modernos. E, terceira, forem os de mais idade e, no caso da mesma idade, os mais modernos. Parágrafo 1º. Aos oficiais excedentes, aos agregados e aos não remunerados em virtude de lei especial, aplicam-se as disposições neste artigo e os que forem relacionados para a compulsória serão transferidos para a reserva juntamente com os demais componentes da cota, não sendo computados, entretanto, no total das vagas fixadas. Parágrafo 2º. Nos corpos, quadros, armas ou serviços nos quais não haja posto de oficial general, só poderão ser atingidos pela cota compulsória os oficiais no último posto da hierarquia que tiverem no mínimo 28 anos de tempo de efetivo serviço e os oficiais dos penúltimo e antepenúltimo postos que tiverem no mínimo 25 anos de tempo de serviço. Parágrafo 3º. Computar-se-á, para os fins de aplicação da cota compulsória, no caso previsto no item 2, letra A, número 1, como de efetivo serviço, o acréscimo a que se refere ao item 2 do artigo 137. Artigo 102. O órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica organizará até o dia 31 de janeiro de cada ano a lista dos oficiais destinada a integrarem a cota compulsória na forma do artigo anterior. Parágrafo 1º. Os oficiais indicados para integrarem a cota compulsória anual serão notificados imediatamente e terão que apresentar recursos contra essa medida, o prazo previsto na letra A do parágrafo 1º do artigo 51. Parágrafo 2º. Não serão relacionados para integrarem a cota compulsória os oficiais que estiverem agregados por terem sido declarados extraviados ou desertores. Artigo 103. Para assegurar a adequação dos efetivos à necessidade de cada corpo, quadro, arma ou serviço, o Poder Executivo poderá aplicar também a cota compulsória aos capitães de mar e guerra e coronéis não numerados por não possuírem o curso exigido para ascender ao primeiro posto de oficial general. Parágrafo 1º. Para a aplicação da cota compulsória na forma deste artigo, o Poder Executivo fixará percentual calculado sobre os efetivos de oficiais não remunerados existentes em cada corpo, quadro, arma ou serviço, em 31 de dezembro de cada ano. Parágrafo 2º. A indicação de oficiais não remunerados não integrarem a cota compulsória, os quais deverão ter no mínimo 28 anos de efetivo exercício
obedecerá às seguintes prioridades. Primeira, os que requerem sua inclusão na cota compulsória. Segunda, os de menor merecimento a ser apreciado pelo órgão competente da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, em igualdade de merecimento, os de mais idade e, em caso de mesma idade, os mais modernos. Terceira, forem os de mais idade e, no caso, os de mesma idade, os mais modernos. Parágrafo 3º. Observar-se-ão, na aplicação da cota compulsória referida no parágrafo anterior, as disposições estabelecidas no artigo 102. Seção 3 da reforma. Artigo 104. A passagem do militar à situação de inatividade mediante reforma se efetua, inciso 1, a pedido e, inciso 2, ex officio. Artigo 105. A reforma a pedido, exclusivamente aplicada aos membros do magistério militar, se o dispuser a legislação específica da respectiva força, somente poderá ser concedida àquele que contar com mais de 30 anos de serviço, dos quais 10, no mínimo, de tempo de magistério militar. Artigo 106. A reforma ex officio será aplicada ao militar que, inciso 1º, atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva. A linha A, para oficial general, 68 anos. A linha B, para oficial superior, inclusive membros do magistério militar, 64 anos. A linha C, para capitão-tenente, capitão e oficial subalterno, 60 anos. A linha D, para praças, 56 anos. A linha, inciso 2, for julgado incapaz definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas. Inciso 3, estiver agregado por mais de 2 anos por ter sido julgado incapaz temporariamente mediante homologação da Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia incurável. Inciso 4. For condenado à pena de reforma prevista no Código Penal Militar por sentença transitada em julgado. Inciso 5. Sendo oficial a tiver determinada em julgado do Superior Tribunal Militar, efetuado em consequência de conselho de justificação a que foi submetido. E, inciso 6, sendo guarda-marinha, aspirante a oficial ou praça, com estabilidade assegurada, for para tal indicado ao ministro respectivo em julgamento de conselho de disciplina. Parágrafo único. O militar reformado na forma do item 5 ou 6 só poderá readquirir a situação militar anterior, a linha A, no caso do item 5, por outra sentença do Superior Tribunal Militar e nas condições nela estabelecidas. A linha B, no caso do item 6, por decisão do ministro respectivo. Artigo 107. Anualmente, no mês de fevereiro, o órgão competente da Marinha, do Exército e da Aeronáutica organizará a relação dos militares, inclusive membros do magistério militar, que houverem atingido a idade limite de permanência na reserva, a fim de serem reformados. Parágrafo único. A situação de inatividade do militar da reserva remunerada, quando reformado por limite de idade, não sofre solução de continuidade, exceto quanto às condições de mobilização. Artigo 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: inciso 1, ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública. Inciso 2, enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações. Inciso 3, acidente em serviço. Inciso 4, doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço. Inciso 5. Tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializadas. E, inciso 6, acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço. Parágrafo 1º. Os casos de que tratam os itens 1, 2, 3 e 4 são provados por atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação. Parágrafo 2º. Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item 5 deste artigo somente poderão ser reformados após a homologação por Junta Superior de Saúde da inspeção de saúde, que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida a regulamentação específica de cada força singular. Artigo 109. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos itens 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo anterior será reformado por qualquer tempo de serviço. Artigo 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos 1 e 2 do artigo 108, será reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens 3, 4, 5 do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva for o militar considerado inválido, isto é, impossibilidade total e permanentemente de qualquer trabalho. Parágrafo 2º. Considera-se para efeito deste artigo o grau hierárquico imediato. A linha A, o de primeiro-tenente para a Guarda-Marinha, aspirante a oficial e suboficial ou subtenente. A linha B, o de segundo-tenente para primeiro-sargento, segundo-sargento, terceiro-sargento. E a linha C, o de terceiro-sargento para cabo e demais praças constantes do quadro a que se refere o artigo 16. Parágrafo 3º. Aos benefícios previstos neste artigo e seus parágrafos poderão ser acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em leis especiais, desde que o militar, ao ser reformado, já satisfaça as condições por elas exigidas. Artigo 111. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do item 6 do artigo 108, será reformado. Inciso 1. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Se oficial ou praça com estabilidade assegurada. E, inciso 2, com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilidade total e permanentemente para qualquer trabalho. Artigo 112. O militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior em grau de recurso ou revisão poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada conforme dispuser regulamentação específica. Parágrafo 1º. O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 anos e na reforma do disposto no parágrafo 1º do artigo 88. Parágrafo 2º. A transferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade para a permanência nessa reserva, ocorrerá se o tempo transcorrido
na situação de reformado ultrapassar 2 anos. Artigo 113. A interdição judicial do militar reformado por alienação mental deverá ser providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa dos beneficiários, parentes ou responsáveis, até 60 dias, a contar da data do ato da reforma. Parágrafo 1º. A interdição judicial do militar, o seu internamento em instituição apropriada, militar ou não, deverá ser providenciados pelo Ministério Militar, sob cuja responsabilidade houver sido preparado o processo de reforma quando, alínea A, não existirem beneficiários, parentes ou responsáveis, ou estes não promoverem a interdição conforme previsto no parágrafo anterior, ou, alínea B, não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste artigo. Parágrafo 2º. Os processos e os atos de registro de interdição do militar terão andamento sumário, serão instruídos com laudo proferido por Junta Militar de Saúde e isentos de custas. Parágrafo 3º. O militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá sua remuneração paga aos seus beneficiários, desde que esses o tenham sob sua guarda e responsabilidade, que lhe dispensem tratamento humano e condigno. Artigo 114. Para fins de passagem à situação da inatividade, mediante reforma ex officio, as praças especiais constantes do quadro a que se refere o artigo 16 são consideradas como: primeiro, segundo-tenente, os guarda-marinhas, aspirantes a oficial; segundo, guarda-marinha ou aspirante a oficial; os aspirantes, os cadetes, os alunos da Escola de Oficiais Especialistas da Aeronáutica, conforme o caso específico. Inciso 3. Segundo sargento, os alunos do Colégio Naval, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Inciso 4. Terceiro sargento, os alunos de órgão de formação de oficiais da reserva e de escola ou centro de formação de sargentos. Inciso 5. Cabos ou aprendizes marinheiros e os demais alunos de órgãos de formação de praças da ativa e da reserva. Parágrafo único. Disposto nos itens 2, 3, 4, é aplicável às praças especiais em qualquer ano escolar. Seção 4 da demissão. Artigo 115. A demissão das Forças Armadas aplicada exclusivamente aos oficiais se efetua, inciso 1, a pedido, inciso 2, ex officio. Artigo 116. A demissão a pedido será concedida mediante requerimento do interessado, inciso 1, sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 5 anos de oficialato, ressalvado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, e, inciso 2, com indenização das despesas feitas pela União, com a sua preparação e formação, quando contar menos de 5 anos de oficialato. Parágrafo 1º. A demissão a pedido só será concedida mediante a indenização de todas as despesas correspondentes, acrescidas, se for o caso, das previstas no item 2, quando o oficial tiver realizado qualquer curso ou estágio no país ou no exterior e não tenham decorrido os seguintes prazos: alínea A, 2 anos para o curso ou estágio de duração igual ou superior a 2 meses e inferior a 6 meses. Alínea B, 3 anos para o curso ou estágio de duração igual ou superior de 6 meses e igual ou inferior a 18 meses. Alínea C, 5 anos para curso ou estágio de duração superior a 18 meses. Parágrafo 2º. O cálculo das indenizações que se referem ao item 2 e ao parágrafo anterior será efetuado pelos respectivos ministérios. Parágrafo 3º. O oficial demissionário, a pedido, ingressará na reserva, onde permanecerá sem direito a qualquer remuneração. O ingresso na reserva será no mesmo posto que tinha no serviço ativo, e sua situação, inclusive promoções, será regulada pelo regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva, da respectiva força. Parágrafo 4º.
O direito à demissão a pedido pode ser suspenso na vigência do estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio ou caso de mobilização. Artigo 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego público permanente estranho à sua carreira será imediatamente demitido ex officio e transferido para a reserva não remunerada, onde ingressará com o posto que possuía na ativa e com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar, obedecidos os preceitos do artigo 116 no que se refere às indenizações. Seção 5 da perda do posto e da patente. Artigo 118. O oficial perderá o posto e a patente se for declarado indigno do oficialato, ou com ele incompatível, por decisão do Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial em tempo de guerra, em decorrência de julgamento a que for submetido. Parágrafo único. O oficial declarado indigno de oficialato ou com ele incompatível e condenado à perda de posto e patente só poderá readquirir a situação militar anterior por outra sentença dos tribunais referidos neste artigo e nas condições nela estabelecidas. Artigo 119. O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ex officio, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e receberá a certidão de situação militar prevista na legislação de que trata o serviço militar. Artigo 120. Ficará sujeito à declaração de indignidade para oficialato ou de incompatibilidade com o mesmo oficial que, inciso 1, for condenado por tribunal civil ou militar, ou em sentença transitada em julgado, a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos. Inciso 2, for condenado em sentença transitada em julgado por crimes para os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado. Inciso 3, incidir nos casos previstos em lei específica que motivam o julgamento por conselho de justificação e neste for considerado culpado e, inciso 4, houver perdido a nacionalidade brasileira. Seção 6 do licenciamento. Artigo 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua, inciso 1, a pedido e, inciso 2, ex officio. Parágrafo 1º. O licenciamento a pedido poderá ser concedido desde que não haja prejuízo para o serviço. Alínea A. Ao oficial da reserva convocado à prestação de serviço durante 6 meses e, alínea B, à praça engajada ou reengajada desde que conte, no mínimo, a metade do tempo de serviço a que se obrigou. Parágrafo 2º. A praça com estabilidade assegurada quando licenciada para fins de matrícula em estabelecimento de ensino e formação ou preparatória de outra força singular ou auxiliar, caso não conclua o curso onde foi matriculada, poderá ser reincluída na força de origem, mediante requerimento ao respectivo ministro. Parágrafo 3º. O licenciamento ex officio será feito na forma da legislação que trata do serviço militar e dos regulamentos específicos de cada força armada. A linha A. Por conclusão de tempo de serviço ou de estágio. A linha B. Por conveniência do serviço. E a linha C. A bem da disciplina. Parágrafo 4º. O militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração, e, exceto o licenciamento ex officio, a bem da disciplina, deve ser incluído ou reincluído na reserva. Parágrafo 5º. O licenciado ex officio, a bem da disciplina, receberá certificado de isenção do serviço militar, previsto na legislação que trata do serviço militar. Artigo 122. O guarda-marinha, o aspirante oficial, os demais praças empossados em cargos ou emprego público permanente, estranho à sua carreira, serão imediatamente, mediante licenciamento ex officio,
transferidos para a reserva não remunerada, com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar. Artigo 123. O licenciamento poderá ser suspenso na vigência do estado de guerra, estado de emergência, estado de sítio ou em caso de mobilização. Seção 7. Da anulação da incorporação e da desincorporação da praça. Artigo 124. A anulação de incorporação e a desincorporação da praça resulta da interrupção do serviço militar, com a consequência exclusão do serviço ativo. Parágrafo único. A legislação que trata do serviço militar estabelece os casos em que haverá anulação, incorporação ou desincorporação da praça. Seção 8. Da exclusão da praça à bem da disciplina. Artigo 125. A exclusão à bem da disciplina será aplicada ex officio ao guarda-marinha, ao aspirante a oficial ou às praças com estabilidade assegurada. Inciso 1. Quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz, ou Tribunal Especial em tempo de guerra, ou Tribunal Civil, após terem sido essas praças condenadas em sentença transitada em julgado, a pena restritiva de liberdade individual superior a 2 anos, ou nos crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado, a pena de qualquer duração. Inciso 2. Quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz, ou Tribunal Especial em tempo de guerra, por haverem perdido a nacionalidade brasileira. Inciso 3. Incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina, previsto no artigo 49, e nele forem considerados culpados. Parágrafo único. O guarda-marinha, o aspirante a oficial ou a praça com estabilidade assegurada, que houver sido excluído a bem da disciplina, só poderá readquirir a situação militar anterior, alínea A, por outra sentença do Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz ou Tribunal Especial em tempo de guerra, e nas condições nela estabelecidas, se a exclusão tiver sido consequência de sentença de um daqueles tribunais, e, a linha B, por decisão do ministro respectivo, se a exclusão for consequência de ter sido julgado culpado em conselho de disciplina. Artigo 126. É da competência dos ministros das forças singulares ou autoridades às quais tenha sido delegada a competência para isso, o ato de exclusão, o bem da disciplina do guarda-marinha e dos aspirantes a oficial, bem como dos praças, com estabilidade assegurada. Artigo 127. A exclusão da praça, a bem da disciplina, acarreta a perda de seu grau hierárquico e não isenta das indenizações dos prejuízos causados à Fazenda Nacional ou a terceiros, nem das pensões decorrentes da sentença judicial. Parágrafo único. A praça excluída a bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar previsto na legislação de que trata do serviço militar, sem direito a qualquer remuneração ou indenização. Da deserção. Artigo 128. A deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar, com a consequente demissão ex officio para oficial, ou a exclusão do serviço ativo para a praça. Parágrafo 1º. A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade assegurada processar-se-á após 1 ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes desse prazo. Parágrafo 2º. A praça sem estabilidade assegurada será automaticamente excluída após oficialmente declarada desertora. Parágrafo 3º. O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente, depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no serviço ativo e a seguir agregado para se ver processar. Parágrafo 4º. A reinclusão em definitivo do militar de que trata o parágrafo anterior dependerá de sentença do Conselho de Justiça. Seção 10. Do falecimento e do extravio. Artigo 129.
O militar da ativa que vier a falecer será excluído do serviço ativo e desligado da organização a que estava vinculado, a partir da data da ocorrência do óbito. Artigo 130. O extravio do militar na ativa acarreta interrupção do serviço militar, com o consequente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que o mesmo for oficialmente considerado extraviado. Parágrafo 1º. A exclusão do serviço ativo será feita 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Parágrafo 2º. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes oficialmente reconhecidos, o extravio ou o desaparecimento de militar da ativa será considerado, para fins de estatuto, como falecimento, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando se deem por encerradas as providências de salvamento. Artigo 131. O militar reaparecido será submetido a conselho de justificação ou a conselho de disciplina, por decisão do ministro da respectiva força, se assim for julgado necessário. Parágrafo único. O reaparecimento de militar extraviado, já excluído do serviço ativo, resultará em sua reinclusão e nova agregação, enquanto se apuram as causas que deram origem a seu afastamento. Capítulo 3. Da reabilitação. Artigo 132. A reabilitação do militar será efetuada, inciso 1, de acordo com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, se tiver sido condenado, por sentença definitiva, a quaisquer penas previstas no Código Penal Militar. Inciso 2. De acordo com a legislação de que trata do serviço militar, se tiver sido excluído ou licenciado a bem da disciplina. Parágrafo único. Nos casos em que a condenação do militar acarretar sua exclusão a bem da disciplina, a reabilitação prevista na legislação que trata do serviço militar poderá anteceder a efetuada de acordo com o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Artigo 133. A concessão de reabilitação implica que sejam cancelados, mediante averbação, os antecedentes criminais do militar e os registros constantes de seus assentamentos militares ou alterações, ou substituídos seus documentos comprobatórios de situação militar pelos adequados à nova situação. Capítulo 4 do tempo de serviço. Artigo 134. Os militares começam a contar tempo de serviço nas Forças Armadas a partir da data de seu ingresso em qualquer organização militar da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica. Parágrafo 1º. Considera-se como data de ingresso para fins desse artigo, alínea A, o ato em que o convocado ou voluntário é incorporado em sua organização militar. Alínea B, a de matrícula como praça especial e, alínea C, a do ato nomeado. Parágrafo 2º. O tempo de serviço como aluno de órgão de formação da reserva é computado apenas para fins de inatividade, na base de um dia para cada período de 8 horas de instrução, desde que concluída com aproveitamento a formação militar. Parágrafo 3º. O militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço a partir da data de sua reinclusão. Parágrafo 4º. Quando o motivo de força maior oficialmente reconhecida, decorrente de incêndio, inundação, naufrágio, sinistro aéreo e outras calamidades, faltarem dados para a contagem de tempo de serviço, caberá aos ministros militares habilitar o tempo a ser computado para cada caso particular, de acordo com os elementos disponíveis. Artigo 135. Na apuração de tempo de serviço militar, será feita distinção entre, inciso 1, tempo de efetivo serviço, inciso 2, anos de serviço. Artigo 136. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de ingresso e a data limite estabelecida para a contagem ou a data de desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo.
mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado. Parágrafo 1º. O tempo de serviço em campanha é computado pelo dobro como tempo de efetivo serviço, para todos os efeitos, exceto indicação, para a cota compulsória. Parágrafo 2º. Será também computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia nas organizações militares, pelo militar da reserva, convocado ou mobilizado no exercício de funções militares. Parágrafo 3º. Não serão deduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos afastamentos previstos no artigo 65, os períodos em que o militar estiver afastado do exercício de suas funções em gozo de licença especial. Parágrafo 4º. Ao tempo de efetivo serviço de que trata este artigo, apurado e totalizado em dias, será aplicado o divisor 365, para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço. Artigo 137. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de serviço efetivo, a que se refere o artigo anterior, com os seguintes acréscimos. Inciso 1. Tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado pelo militar anteriormente à sua incorporação, matrícula, nomeação ou reinclusão em qualquer organização militar. Inciso 3. Tempo de serviço computável durante o período matriculado como aluno de órgão de formação da reserva. Inciso 6. 1/3 para cada período consecutivo ou não de 2 anos de efetivo serviço, passados pelos militares pelas guarnições especiais da categoria A partir da vigência da Lei 5.774, de 23 de dezembro de 1971. Parágrafo 1º. Os acréscimos a que referem os itens 1, 3, 6 serão compensados somente no momento da passagem do militar à situação de inatividade e para esse fim. Parágrafo 4º. Não computável para efeito algum, salvo para fins de indicação para a cota compulsória, o tempo, alínea A, que ultrapassar de 1 ano contínuo ou não em licença para tratamento de saúde de pessoa da família. Alínea B, passado em licença para tratar de interesse particular ou para acompanhar cônjuge ou companheiro. Alínea C, passado como desertor. A linha D, decorrido em cumprimento de pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função por sentença transitada em julgado. E a linha E, decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade por sentença transitada em julgado, desde que não tenha concedida suspensão condicional da pena, quando então o tempo correspondente ao período da pena seja computado apenas para fins de indicação, para a cota compulsória e o que dele exceder, para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam. Artigo 139. O tempo que o militar passou ou vier a passar afastado do exercício de suas funções, em consequência de ferimentos recebidos em acidente quando em serviço, combate na defesa da pátria e na garantia dos poderes constituídos da lei e da ordem ou de moléstia adquirida no exercício de qualquer função militar, será computado como se estivesse passado no exercício efetivo daquelas funções. Artigo 140. Entende-se por tempo de serviço em campanha o período em que o militar estiver em operações de guerra. Parágrafo único. A participação do militar em atividades dependentes ou decorrentes das operações de guerra será regulada em legislação específica. Artigo 141. O tempo de serviço dos militares beneficiados por anistia será contado como estabelecer o ato legal que a conceder. Artigo 142. A data limite estabelecida para final de contagem dos anos de serviço para fins de passagem para inatividade será do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo. Artigo 143. Na contagem dos anos de serviço não poderá ser computada qualquer superposição dos tempos
de serviço público federal, estadual e municipal, ou passado em administração direta entre si, nem com os acréscimos de tempo para os possuidores de curso universitário e nem com o tempo de serviço computável após a incorporação e organização militar, matrícula em órgão de formação de militares ou nomeação para posto ou graduação nas Forças Armadas. Capítulo 5 do casamento. Artigo 144. O militar da ativa pode contrair matrimônio, desde que observada a legislação civil específica. Parágrafo 1º. Os guarda-marinha e os aspirantes a oficial não podem contrair matrimônio, salvo em casos excepcionais, a critério do ministro da respectiva força. Parágrafo 2º. É vedado o casamento a praças especiais, com qualquer idade, enquanto estiverem sujeitas aos regulamentos dos órgãos de formação de oficiais, de graduados de praças, cujos requisitos para admissão exijam condição de solteiro, salvo em casos excepcionais a critério do ministro da respectiva Força Armada. Parágrafo 3º. O casamento com mulher estrangeira somente poderá ser realizado após autorização do ministro da Força Armada a que pertencer o militar. Artigo 145. As praças especiais que contraírem matrimônio em desacordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo anterior serão excluídas do serviço ativo, sem direito a qualquer remuneração ou indenização. Capítulo 6 das recompensas e das dispensas do serviço. Artigo 146. As recompensas constituem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares. Parágrafo 1º. São recompensas: alínea A, os prêmios de honra ao mérito; alínea B, as condecorações por serviços prestados na paz e na guerra; alínea C, os elogios, louvores e referências elogiosas; e, alínea D, as dispensas de serviço. Parágrafo 2º. As recompensas serão concedidas de acordo com as normas estabelecidas nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Artigo 147. As dispensas de serviço são autorizadas, concedidas aos militares para afastamento total do serviço em caráter temporário. Artigo 148. As dispensas de serviços podem ser concedidas aos militares: inciso 1, como recompensa; inciso 2, para desconto em férias; inciso 3, em decorrência de prescrição médica. Parágrafo único. As dispensas de serviço serão concedidas com a remuneração integral e computadas como tempo de efetivo serviço. Título 5. Disposições gerais e transitórias e finais. Artigo 149. A transferência para a reserva remunerada ou a reforma não isentam o militar da indenização dos prejuízos causados à Fazenda Nacional ou a terceiros, nem do pagamento de pensões decorrentes de sentença judicial. Artigo 150. A assistência religiosa às Forças Armadas é regulada por lei específica. Artigo 151. É vedado o uso por organização civil de designações que possam sugerir sua vinculação às Forças Armadas. Parágrafo único. Excetuam-se das prescrições deste artigo as associações, clubes, círculos e outras organizações que congreguem membros das Forças Armadas e que se destinem exclusivamente a promover o intercâmbio social e assistencial entre os militares e suas famílias e entre esses e a sociedade civil. Artigo 152. Ao militar amparado por uma ou mais das leis 288, de 8 de junho de 1948, 616, de 2 de fevereiro de 1949, 1156, de julho de 1950 e 1267, de 9 de dezembro de 1950, que, em virtude do disposto do artigo 62 desta lei, não mais usufruirá as promoções previstas naquelas leis, fica assegurada por ocasião da transferência para a reserva ou da reforma a remuneração da inatividade relativa ao posto ou graduação a que seria promovido em decorrência da aplicação das referidas leis. Parágrafo único. A remuneração de inatividade assegurada neste artigo não poderá exceder em nenhum caso a que caberia ao militar se fosse ele promovido até 2 graus hierárquicos acima daquele que tiver por ocasião do processamento de sua transferência para a reserva ou reforma, incluindo-se nessa limitação a aplicação do disposto no parágrafo 1º do artigo 50 e no artigo 110 em seu parágrafo 1º. Artigo 153. Na passagem para a reserva remunerada, aos militares obrigados ao voo serão
computados os acréscimos de tempo de efetivo serviço decorrentes das horas de voo realizadas até 20 de outubro de 1946, na forma da legislação então vigente. Artigo 154. Os militares da aeronáutica que, por enfermidade, acidente ou deficiência psicofisiológica verificada em inspeção de saúde na forma regulamentar, foram considerados definitivamente incapacitados para o exercício da atividade aérea exigida pelos regulamentos específicos, só passarão a inatividade se essa incapacidade o for também para o todo serviço militar. Parágrafo único. A regulamentação própria da aeronáutica estabelece a situação do pessoal enquadrado neste artigo. Artigo 155. Aos cabos que, na data da vigência desta lei, tenham adquirido estabilidade, terá permitido permanecer no serviço ativo em caráter excepcional, de acordo com o interesse da respectiva força singular, até completarem 50 anos de idade, ressalvado outras disposições legais. Artigo 157. As disposições deste Estatuto não retroagem para alcançar situações definidas anteriormente à data de sua vigência. Artigo 158. Após a vigência do presente Estatuto, serão a ele ajustadas todas as disposições legais e regulamentares que com ele tenham ou venham a ter pertinência. Artigo 159. O presente Estatuto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1981, salvo quanto ao disposto no item 4 do artigo 98, que terá vigência um ano após a data de publicação da lei. Parágrafo único. Até a entrada em vigor do disposto no item 4 do artigo 98, permanecerão em vigor as disposições constantes nos itens 4 e 5 do artigo 102 da Lei 5.774.